Vamos prosseguir. Ministro Rogério, Vossa Excelência agora profere um voto vista em um processo do ministro Sebastião Reis. Veja a situação. Pois não, senhora presidente. Sim, tem a palavra. Recurso especial 2.042.215 de Pernambuco. Processo de relativa complexidade, apenas para fazer um breve resumo, até porque a vista já é trazida após um certo tempo em que o eminente relator apresentou seu voto, mas aqui, talvez como se recordem, se cuida de uma disputa, uma rixa, enfim, uma altercação havida entre dois grupos de indígenas no estado de Pernambuco, indígenas que, enfim, estão ali naquela região, e em 2003, portanto, há já mais de 20 anos, o indígena Chucuru Marcos Luidson, conhecido como Caciques Marquinhos, teria sido interceptado em uma estrada local por integrantes de outro grupo da mesma etnia, porém um outro grupo, os Chucurus de Simbres. O ora recorrente pertencia ao grupo denominado Chucurus de Ororubá. E, portanto, ali houve uma altercação e, deste episódio, resultou a morte de duas pessoas integrantes do grupo rival, do grupo do ora recorrente. Teria havido, portanto, uma reação em seguida, inicialmente a um veículo ocupado por um indígena do grupo dos Chucurus de Simbres, um veículo em que estavam outras pessoas, não todas indígenas. Este veículo foi atingido, foi, enfim, objeto de agressões, de danos, e, em seguida, ainda se dirigiram, após destruírem o automóvel, também se dirigiram a outros indígenas, e entre mulheres e crianças, que se protegiam no interior de uma casa, que foi alvejada por tiros e depois invadida. Enfim, no desdobramento desses fatos, houve incêndio de residências pertencentes a esses indígenas, houve depredação, houve tiros disparados, e não houve, felizmente, mais mortes, mas os danos foram grandes, né, danos materiais, ferimentos, e isso foi imputado a esse grupo, que seria liderado pelo ora recorrente, que era um cacique Marquinhos, conhecido como Cacique Marquinhos. Ele foi processado por diversos crimes, mas veio a ser absolvido de todos e condenado apenas pelo crime de incêndio. Uma pena elevada, que depois foi reduzida pelo tribunal e, por último, acabou sendo objeto de um indulto. Proposta a revisão criminal, por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a revisão foi julgada improcedente e, por conta disso, houve a interposição deste recurso especial. Eu devo dizer inicialmente, senhora presidente, que, enfim, que poderíamos girar em torno de uma alegação de incidência da súmula 7. Foi essa a conclusão que chegou o eminente relator, por entender que a revisão criminal implicaria o reexame das provas. Após uma acurada análise do caso, me parece que, na verdade, o que se trata aqui é de uma revaloração probatória, ou seja, uma análise quanto à correção
das inferências que foram extraídas pelo juízo sentenciante e mantidas pelo tribunal ACO. No caso em apreço, o que se pretende é uma análise quanto à correção do raciocínio inferencial, a partir do qual se concluiu que a hipótese condenatória haveria sido suficientemente corroborada e, assim, adequadamente alcançado o estándar probatório próprio do processo penal, isto é, o além de toda dúvida razoável exigido para a condenação. Não fosse tal análise possível, a irracionalidade em matéria de fatos alcançaria uma posição de injustificada blindagem institucional. Esta é a premissa que me leva a entender que o que houve no processo decisório da primeira instância foi uma equivocada aplicação das regras do direito probatório, especialmente no que diz respeito à valoração da prova testemunhal, que, em última análise, é a que determinou o resultado do julgamento. Houve uma declarada desconsideração do contexto de rivalidade étnico-territorial entre os chucurus de Ororubá e os chucurus de Simbres, que foi o ponto de partida de uma, a meu sentir, incorreta atribuição de credibilidade a testemunhos que, ao contrário, seriam merecedores de recepção mais crítica, porque são testemunhos inidôneos. Na verdade, eu vou procurar demonstrar que o juiz se valeu, como prova determinante, do depoimento de pessoas declaradamente inimigas do ora recorrente, sobrevalorizando esses depoimentos e desconsiderando, por outro lado, as evidências em sentido contrário. Não vou afirmar a quem cabe a verdade, de que lado está a verdade, eu vou afirmar que houve um erro no processo decisório por uma equivocada utilização das inferências probatórias no raciocínio que levou o juiz a condenar o ora recorrente. Isso foi confirmado em segundo grau, enfim, a condenação foi confirmada, né, e sempre sob essa alegação de que o juiz examinou as provas orais e chegou a uma conclusão que não pode ser objeto de revisão. Uma das razões sobre as quais a defesa apoia o presente recurso, interposto em face da negativa de revisão criminal, é o questionamento acerca da idoneidade e da imparcialidade das testemunhas de acusação. Elas são provenientes apoiadoras dos chucurus de Simbres, grupo que representa dissidência aos chucurus de Ororubá. O cacique Marquinhos, ora recorrente, desempenha papel de liderança dos chucurus de Ororubá e é sabido que, entre ambos os grupos, há consideráveis diferenças quanto a quem deveria exercer o papel de liderança e qual deveria ser a serventia dada às terras indígenas direcionadas pela União aos chucurus do Brasil. Demais disso, sobre tal linha argumentativa, encampada pelo tribunal, há pelo menos mais duas observações que merecem ser feitas. Em primeiro lugar, com a devida vênia, é forçoso indicar o caráter falaz da afirmação que busca desqualificar a pretensão de ser, o presente caso, hipótese concreta de revisão criminal, já que, se fosse mesmo absurda a condenação, ela teria sido reformada. Esse foi um argumento, digamos, ad absurdum, né, do tribunal, dizendo que, se fosse uma condenação absurda, ela teria sido reformada. Então, não é um raciocínio válido. Essa forma de apresentar a realidade simplifica o gravíssimo problema dos erros judiciários, pois pressupõe que tribunais de segunda instância sejam detentores ou detectores perfeitos de condenações em desacordo com as evidências. Seguindo por esse caminho, ou bem a condenação merece ser revista e o tribunal cede à revisão, ou bem não há condenação que mereça ser revista e o tribunal decide por mantê-la, e frise-se inevitavelmente, como foi o advérbio empregado pelo tribunal. Mas basta verificar o alto volume de recursos que chega aos tribunais superiores para que a simplificação se veja facilmente desmentida. Nenhum magistrado está isento de cometer erros e, em que pese a revisão criminal seja, de fato, expediente a ser utilizado excepcionalmente, sobre o tribunal pende o dever de conservar a genuína sensibilidade necessária
a identificação da exceção, quando seu juiz estiver em uma, bem diante de suas vistas. A segunda observação que merece ser feita, senhora presidente, refere-se à conclusão defendida pelo tribunal. Essa que diz que, aspas, se houver interpretação razoável ou até mesmo aceitável da prova produzida, não se há de falar em contrariedade à evidência dos autos. Essa afirmação diz respeito a certa discricionariedade que a matéria probatória apresentaria, a partir da qual, em cenários nos quais existisse mais de uma inferência probatória razoável ou aceitável, não caberia revisão. Nessa situação, dir-se-ia que o magistrado decidira dentro de uma moldura disponível. Assumindo esse ponto de vista, mostra-se oportuna a seguinte reflexão. Pode ser considerado razoável ou aceitável, para usar os termos do acórdão, decidir-se pela condenação sem que todos os elementos probatórios hajam sido valorados? A resposta para essa pergunta é negativa, pois, em Estados democráticos de direito, decisões judiciais não se confundem com meras intuições ou simples preferências. E, nesse sentido, diversos sistemas jurídicos impõem aos juízes o dever de motivar as decisões judiciais. Isso significa que, sobre o magistrado, recai a obrigação de demonstrar que a solução formulada para o caso concreto decorreu de valoração racional de todas as provas, inclusive daquelas provas que ele finalmente entende não terem maior importância. Logo, para motivar uma decisão, não bastará descrever o iter mental que a antecedeu, sendo necessário oferecer as razões a partir das quais ela se justifica. Na dicção do professor Jorge Ferrer Beltrán, a concepção racionalista da motivação entende esta última como justificação da decisão judicial. Assim, dizer que uma sentença será, ou melhor, está motivada, significará que está devidamente justificada. O juiz tem o dever de zelar pela justificação interna e externa das decisões judiciais. Justifica internamente a decisão ao demonstrar que ela deriva, logicamente, das premissas que antecederam. Seria o silogismo jurídico, né, de que temos sempre conhecimento. Contudo, em que pese a importância da referida operação, cumprir o dever de motivar uma decisão exige do magistrado que se aprofunde ainda mais. Além da relação lógica entre premissas, ou seja, direito, fato, conclusão, com igual zelo, cabe-lhe olhar para a qualidade de cada uma de suas premissas, tanto a normativa quanto a fática. Ele justifica externamente a decisão ao demonstrar que as premissas que a compõem são alicerçadas por boas razões. E nesse ponto é que reside a importância das provas. São elas o único sustento racional a uma hipótese fática. Meras intuições, convicções íntimas e preferências não são idôneas para tanto. Logo, não apenas o juiz deverá cuidar dos argumentos interpretativos que dão fundamento à premissa normativa, mas também deverá cuidar, de igual modo, dos argumentos probatórios a partir dos quais seleciona uma hipótese fática, e não outra, como a melhor reconstrução do caso individual. Ainda nas palavras de Jorge Ferrer Beltrán, se as premissas fática e normativa cumprem as condições requeridas, isto é, se forem corretamente selecionadas, pode-se considerar que o raciocínio está externamente justificado. E se a conclusão se deriva, logicamente, dessas premissas, também poderá ser considerado como internamente justificado. Uma sentença ou acórdão será devidamente motivada quando a norma individual que constitui a sua conclusão se derive, logicamente, das premissas e expresse analiticamente as razões que justifiquem a seleção dessas premissas, fática e normativa. Essas reflexões revelam a proximidade que existe entre valoração racional da prova e motivação, porquanto o dever de motivar tem sua origem exatamente no interesse institucional de não deixar que permaneçam ocultos os fundamentos, tanto os epistêmicos quanto os interpretativos, subjacentes às premissas que serviram de alicerce à decisão a que se chegou. A professora Marina Gaston Abelin faz importante advertência quanto a isso, ao dizer que a exigência de motivação se estende a todas as provas.
Essa é a regra geral, e o juiz encontra a legitimidade de sua atuação ao cumprir esta regra. Assim, concluindo este item, ao não se reportar adequadamente alguma prova em sua motivação, o juiz acaba demonstrando uma falha que ocorreu em seu raciocínio probatório. Torna-se oportuna uma análise da atividade probatória que nos habilite a visualizar em mais detalhes. Aqui, a respeito da valoração racional da prova, eu trago a doutrina do professor Gustavo Badaró, que explicita o contexto de valoração na atividade probatória, a operação de julgar o apoio empírico que um conjunto de provas dá a uma hipótese fática, mediante critérios da lógica e da racionalidade. Ele conclui dizendo que, sendo objeto da prova a afirmação sobre um fato, o enunciado fático deverá ser considerado provado quando se verificar a coincidência entre seu conteúdo e o resultado da prova. Mais adiante, me reporto-me a Francesco Lacoviello, quando fala da omissão probatória, ou seja, que é um vício em que se viola a obrigação de se valorar também as provas contrárias às utilizadas para embasar certa decisão. Então, é por essas considerações teóricas, senhora presidente e eminentes pares, que me pareceu que, neste caso, houve uma falha no processo de raciocínio, no processo decisório que levou o juiz a condenar o recorrente. Vê-se uma clara inclinação a considerar provas que foram produzidas pela acusação a partir de depoimentos prestados por pessoas absolutamente comprometidas contrariamente comprometidas em relação ao ora recorrente, pessoas que tinham interesse na sua condenação porque eram integrantes do grupo rival que foi vítima, digamos assim, de agressões por parte do grupo liderado, não diretamente, mas, enfim, que tinham a liderança do ora recorrente. A sentença inicialmente condenou o recorrente a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, por crime de incêndio, e depois essa pena foi reduzida a 4 anos e pouco pelo tribunal. Quando se analisou a autoria delitiva, a sentença se reportou a declarações prestadas por uma série de testemunhas. Segundo elas, haveria sido de Marcos Luidson, o cacique Marquinhos, ora recorrente, a ordem para que as ações que culminaram naquele criminoso incêndio fossem praticadas. Entretanto, manter-se indiferente ao fato de que aquelas testemunhas tinham difícil relação com o réu constitui estratégia de raciocínio epistemicamente desaconselhável. E a diferença do que o juízo de primeira instância afirmou, ao dizer que o componente sociopolítico desimporta esse juízo, compreender o contexto social, cultural e político de convivência dos chucurus é passo essencial a uma correta atribuição de credibilidade aos testemunhos oferecidos. Eu trago aqui um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos a respeito do povo indígena chucuru, Brasil, em que destaca todo esse contexto cultural e, especialmente, o envolvimento suposto do cacique Marquinhos em um atentado, inicialmente, de que ele foi vítima e que mereceram, inclusive, a sua inclusão no Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos de Pernambuco, em 2008. Esse relatório conclui que é fato notório a dissidência ilustrada na existência de um grupo denominado chucuru, denominado Grupo de Biá, ou chucurus de Simbres, os quais, por exemplo, apoiam o desenvolvimento de projetos turísticos em áreas incluídas no território indígena demarcado e titulado. A informação da qual dispõe a Corte Interamericana de Direitos Humanos indica que o atentado contra o cacique Marquinhos, ocorrido em 7 de fevereiro de 2003, teria sido de responsabilidade de membros desse grupo dissidente, ou seja, uma rivalidade
realmente histórica e muito forte entre esses dois grupos. Logo, se é certo quanto à materialidade, se é certo que quanto à materialidade inexistem dúvidas, penso que se impõe reconhecer que, a respeito da autoria, não é possível, não teria sido possível entender-se o mesmo. As declarações foram oferecidas por aqueles que mais se beneficiaram do desfecho condenatório. O testemunho de Biá, seus familiares e apoiadores não podem ser adequadamente valorados sem que o magistrado vista as lentes que o habilitem a enxergar os motivos subjacentes às declarações ofertadas. E, por isso mesmo, o julgador não podia ter se eximido da aplicação da combinação de critérios para a valoração racional das provas declarativas. Aqui eu transcrevo depoimentos de algumas testemunhas, e, inclusive, um dos depoimentos que é destacado, que teria sido forçado, né, nas palavras do próprio depoente, que foi uma das testemunhas ouvidas. Um depoimento que tem aí no processo foi por ele dado forçado, estou lendo aqui entre aspas, obrigado pelas pessoas de Antônio Cabral, Biá e Ciba. Tais pessoas disseram à testemunha para que ela depusesse na polícia de modo que lhe fosse favorável, sob pena de, diferentemente, perder ela um emprego. E essas pessoas que foram autoras desse suposto constrangimento são pessoas integrantes do grupo rival. Ora, considerando o contexto de disputas acirradas entre chucurus Ororubá e chucurus de Simbres, o teor dessa declaração deveria haver despertado o alerta no juízo singular para o risco de que não apenas o que foi dito por Ricardo, senão que também aquilo que foi relatado pelos outros envolvidos pudesse ser fruto de semelhante pressão. Na hipótese de os relatos haverem resultado de constrangimentos, é imperioso reconhecer que, apesar de plausível e inteiramente coerente, pode ser também que a narrativa fática sobre a qual a hipótese acusatória encontrou suporte seja perigosamente artificial. Diante do cenário de que a atitude mais adequada seria certo ceticismo epistêmico, não podia o magistrado simplesmente presumir que o envolvimento do recorrente era passível de ser comprovado por prova de natureza exclusivamente declarativa, ou pelo menos que, a partir de tão rasa exigência probatória, que houvesse procedido de forma igual ao examinar as declarações levadas pela defesa. Sem conferir qualquer destaque do testemunho de Marcelo de Santa Cruz Oliveira, advogado integrante da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, o juiz limitou-se a dizer que essa testemunha informou que Marquinhos não participou do conflito, uma vez que este, por estar machucado, permaneceu todo o dia dormindo, medicado na casa da sua genitora. Ora, a testemunha afirmou peremptoriamente que o recorrente passou o dia todo medicado na casa de sua mãe, e o julgador não atribuiu credibilidade sequer parecida àquela conferida aos indígenas provenientes do grupo adversário ao do acusado. Ao que tudo indica, não se aplicou a mesma lógica para a valoração das referidas declarações, uma vez que, enquanto a do advogado foi automaticamente descartada, a dos indígenas dissidentes e de seus apoiadores foi tomada prematuramente como fiel reflexo da verdade dos fatos. Finalmente, o déficit de corroboração da hipótese acusatória por elementos externos e independentes, especialmente no que se refere à autoria do recorrente, fica evidenciado na argumentação com a qual o juiz sentenciante arremata a condenação. Ele conclui que o cacique Marquinhos teria desempenhado o papel de liderança, aproveitando-se do fenômeno da turba. Eu transcrevo aqui o trecho da decisão judicial nesse sentido. Entendo que, conquanto seja precisa a interpretação do magistrado no que respeita ao extremo grau de violência de que as multidões são capazes, são epistemicamente frágeis as evidências de que ele se valeu para acreditar ao cacique Marquinhos a autoria dos fatos. Considerando que a notícia de sua morte rapidamente se difundiu, não deixa de ser plausível que os indígenas chucurus de Ororubá, diante da perda, hajam se decidido em um ímpeto de raiva e vingança pelas ações que acabaram sendo perpetradas. Porque, aqui só para voltar aos fatos, senhor presidente, inicialmente houve uma agressão
do grupo rival ao grupo do cacique Marquinhos, ora recorrente, e ele ficou ferido, mas a notícia que se espalhou é que ele teria sido morto. Isso teria gerado essa hipótese de uma reação por parte do seu grupo e portanto, os fatos, enfim, os acontecimentos foram típicos de uma multidão raivosa e descontrolada. Se essa é uma hipótese razoável, ainda que a oferecida pela acusação também o possa ser, o processo penal ordena institucionalmente que se priorize a primeira em detrimento da segunda. O estándar de prova próprio do processo penal prescreve que, enquanto haja dúvida razoável acerca da inocência do acusado, pesa sobre o juiz a obrigação de absolvê-lo, ou de, pelo menos, usar de um argumento decisório bastante para elidir a hipótese defensiva, que, por sua vez, afastaria a hipótese acusatória. Efetivamente, somente se superada com argumentos convincentes e explicitados pelo juiz, a dúvida sobre a autoria delitiva tem-se como válido o juízo condenatório. Mas, ao contrário disso, o juiz de primeiro grau assim externou sua convicção quanto à autoria delitiva. Disse ele: Marcos Luídson de Araújo, vulgo Marquinhos, foi expressamente declinado por Expedito Alves Cabral, na polícia, Everaldo Leite da Silva, em juízo, José Ivanildo de Almeida Carvalho, na polícia, ratificado em juízo, Valquíria Leite de Carvalho, na polícia, ratificado em juízo, Francisco de Assis Cabral, na polícia, em juízo, e ainda por Maria José de Freitas Frazão, também na polícia, em juízo, seja atuando efetivamente da forma como descrita na inicial, ou mesmo comandando os seus liderados para o cometimento dos crimes relatados. Vejam, são declarações oferecidas por desafetos declarados do recorrente, ou por pessoas que, tal como evidenciado pelo testemunho de Ricardo Alves dos Santos, como li há pouco, podem haver sido pressionados para dizer o que disseram. Por isso, insisto, é tão importante a corroboração do conteúdo do relato mediante elementos probatórios externos e independentes, tal como adverte Fernandes Lopes. Nesse sentido, será forçoso reconhecer que, no presente caso, em que pese a materialidade haja sido sobejamente comprovada, não se colheram elementos probatórios suficientemente idôneos e bastantes de que o acusado tenha sido o autor do delito de incêndio. Uma hipótese acusatória que se sustenta quanto à autoria exclusivamente em declarações não se sustenta na realidade. Afigura-se mero castelo de areia e, como tal, merece ser desfeita, sobretudo tendo-se em vista o risco de que tais declarações tenham sido animadas por motivos escusos, os quais incluem relações de disputa, inimizade e pressão psicológica. Ao que tudo indica, mesmo que inconsciente, o viés confirmatório do juiz parece ter contribuído para que declarações importantes, como a da testemunha, que afirma ter sido pressionada a mentir, e a da outra testemunha, que diretamente afirmou que o recorrente não participou do fato porque estava na casa de sua mãe, o viés confirmatório do juiz, portanto, parece ter contribuído para que essas declarações importantes não ganhassem qualquer peso que poderiam merecer. A primeira, por evidenciar o risco de que outras declarações, além da de Ricardo, tenham sido animadas por pressão psicológica. A segunda, por representar uma hipótese fática que poderia ter sido mais bem explorada em juízo, ainda que para ser refutada. Além disso, tampouco acolhe razão ao juiz ao explicitar que entende o contexto social como desimportante para o deslinde do caso. Tanto era importantíssimo, que se o juiz tivesse vestido as lentes das disputas e dos conflitos históricos que caracterizam aqueles grupos, muito provavelmente teria sido capaz de visualizar a presença de fortes motivos escusos à raiz das declarações que seletivamente considerou convincentes. Eu concluo assim por entender que o caso apresenta manifesta falha epistêmica na valoração das provas relevantes, constantes do seu acervo probatório, e, por isso, entendo que houve, sim, violação do artigo 621 do Código de Processo Penal, especificamente da hipótese de que trata seu inciso primeiro. A condenação é contrária à evidência dos autos, porque as evidências dos autos não permitiam uma segura condenação do recorrente, além
da dúvida razoável exigida para uma decisão condenatória. Com essas considerações, então, presidente e eminentes pares, eu peço vênia ao eminente relator para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer que a referida condenação contraria a prova dos autos. Voto, portanto, para absolver o recorrente por não haver provas de mínima confiabilidade epistêmica capazes de sustentar a hipótese acusatória. É o voto, senhora presidente. Apenas para conduzir a votação, o eminente relator não conhece do recurso interposto pelo recorrente. O ministro Rogério diverge e dar provimento ao recurso para absolver, né, a conclusão é essa, absolver o recorrente. Ministro Antônio Saldanha, como vota Vossa Excelência? Pois então, presidente, o voto do ministro Rogério Schietti, como SOE, é um voto de muita profundidade e um conteúdo dogmático muito assentado. Mas se trata de revisão criminal. Eu não consegui apurar elementos novos que justificassem a procedência desse remédio jurídico, que ele é tão restrito. E li com cuidado o voto do ministro Sebastião e do ministro Rogério. Na ponderação de uma possível parcialidade das testemunhas, eu verifiquei que não houve contradito em nenhum momento, não houve impugnação das testemunhas com essa alegação de parcialidade. Então, eu sinto muita dificuldade de fazer todo esse exercício, né, retórico para desaguar na procedência de uma revisão criminal, que é um remédio jurídico de tão restritos contornos. Então, presidente, elogiando muito o voto, ministro Rogério, eu peço vênia para acompanhar o relator. Como voto? Ministro Antônio Saldanha acompanha o relator, então não conhece do recurso. Ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, o voto do ministro Sebastião, muito bem elaborado, não conhecendo do recurso, mas eu aqui conheço do recurso. A revisão criminal existe justamente para se reparar erros judiciários, né? E não há como a instância superior se olvidar, né, de analisar se houve esse erro. Aqui, no caso, desde a sustentação oral e agora com o voto muito bem fundamentado do ministro Rogério, realmente eu penso que há dúvidas razoáveis aqui. Nós não estamos aqui diante de um processo da competência do Tribunal do Júri, onde, na presença de duas versões verossímeis, né, factíveis, o Conselho de Sentença pode optar por uma delas. Aqui trata-se de crime comum, da competência exclusiva do juiz togado, e para que haja uma condenação, para que ela se sustente, é necessário que a autoria delituosa reste inequívoca. Não há como sustentar a condenação se houver alguma dúvida razoável quanto à autoria ou participação. Aqui, no caso, não me parece aqui que há em relação ao recorrente. Me parece, sim, que houve uma supervalorização aqui de testemunhos que não tem a isenção necessária, né? Eram grupos rivais, né? A situação muito crítica que gerou
esse conflito, esse confronto entre os grupos rivais. Então, o juiz, eu penso que deveria ter tido mais cuidado. Eu me convenci de que há, sim, dúvida razoável sobre a autoria que não permite a convalidação dessa condenação. Por isso, senhor presidente, eu estou pedindo vênia ao eminente relator e também ao ministro Antônio Saldanha, mas eu vou acompanhar o voto do ministro Rogério Schietti. Eminente Jesuíno acompanha o voto do ministro Rogério. Então, na verdade, há um empate de votação e eu voto a seguir. E recordo também aqui da sustentação oral feita pelo ilustre advogado presente e revendo agora, hoje, essa manhã, esses autos, essas provas que instrui este recurso especial, eu fiquei também me preocupada, né, no exame dessas provas que existiam nos autos. Para mim, também clara uma violação ao artigo 621 do Código de Processo Penal, como reconheceu o voto divergente do ministro Rogério Schietti. Essa condenação, ao afrontar o artigo 621, ela é contrária, então, à evidência dos autos, porque a prova que eu também examinei não me leva a concluir por uma segura condenação do recorrente. Tudo examinado, eu também cheguei a essa conclusão. Então, se não há prova segura para a condenação, a dúvida razoável para a condenação, o correto seria a absolvição. Então, pedindo a mais respeitosa vênia aos votos divergentes do relator e do ministro Antônio Saldanha, eu acompanho o voto, né, que agora realmente que prevalece, do ministro Rogério Schietti, no sentido de também absolver o recorrente. Por quê? Por entender que não há provas mínimas a substanciar esta condenação. Como voto e proclamo o resultado. A sexta turma, né, por maioria de votos, né, deu provimento ao recurso especial, reconhecendo que a condenação contraria a prova dos autos, e a conclusão concluiu pela absolvição do recorrente, nos termos do voto divergente do ministro Rogério Schietti.